Olá, boa noite. Tô fazendo aqui essa live hoje, vou fazer ela junto com o Dr. Sarum. Nós vamos falar sobre a hipnoterapia, os seus benefícios, como que é um curso de hipnose, como que tudo isso pode ser aplicado também na área da odontologia. Se eu só adicionar ele aqui. Prontinho, já enviei o convite para ele. Enquanto então entra. Peraí, Olá, boa tá noite. virado de. Boa noite, tá virado o contrário aqui, peraí. Aí, e aí, como vai? Tô bem, e você, como que tá? Aqui tudo jóia, graças a Deus. E, Ótimo. Então eu tô falando aqui, né, explicando que essa live é para a gente estar explicando um pouco mais sobre a hipnoterapia, como que é esse processo de hipnose, né? O que você aprende num curso de hipnose, o que é possível a gente estar tratando com a hipnose e também a gente vai estar aliando aí alguma dessas coisas, alguma dessas técnicas para a área da odontologia, né, que é a sua área aí, que o Dr. Sarum, ele é dentista e também é hipnólogo. tô arrumando a lanterna aqui para farol, para poder conseguir captar melhor a imagem, né? Então, Uhum. é importante a gente passar, transmitir para as pessoas que estão se achegando a nós aqui nesse momento, o quanto importante é essa ferramenta terapêutica, né? Não só na odontologia, mas em todas as áreas da saúde, a gente pode dizer, né? Tanto na medicina, na psicologia, na fisioterapia. Então, essa ferramenta ela pode ser usada em qualquer área. E hoje, né, eu quero falar uma coisa mais relacionada à utilização de técnicas, né, da odontologia, porque as pessoas às vezes não conhecem e falam assim, mas peraí, mas como funciona? Será que é só o falar? Ou será que é só a utilização da imposição de mão? Como funciona essa odontologia de fato? É sobre isso que eu gostaria de estar mencionando hoje com os meus colegas que foram convidados para estar aqui hoje, né? É sobre isso. Então a hipnose ela é uma ferramenta, né? A hipnose ela é uma ferramenta de um estado alterado de consciência, de foco, concentração e imaginação. A hipnose ela vai se transformar em hipnoterapia quando ela é alinhada a práticas terapêuticas, né? Por exemplo, muito utilizado junto com a programação neurolinguística, com elementos da terapia Gestalt, né? E a hipnose é uma ferramenta, então ela pode ser usada, por exemplo, como a gente vê bastante aí na televisão, quem já nunca viu num filme, a questão da hipnose de palco. Né? E a gente pode também estar utilizando essa questão da hipnose clássica e da hipnoterapia para áreas, por exemplo, como odontologia, medicina, fisioterapia, porque a hipnose ela é excelente no tratamento para dor. O estado de relaxamento que a hipnose traz, o próprio estado de hipnose, ele já faz com que a dor diminua. A dor ela é causada muito pelo tensionamento, né? Então, quando a gente entra num estado de hipnose, a dor ela já alivia. E é dessa forma que hoje aí eu vejo muitos dentistas utilizando, eles passam a usar uma proporção aí muitas vezes de 30% da anestesia só convencional e 70% da anestesia hipnótica, ou alguns aí chegam a usar 100% da anestesia hipnótica. A hipnoterapia ela vai também trabalhar aí várias questões emocionais. A gente vai poder trabalhar questões de ansiedade, que inclusive os dentistas usam, né, para acalmar pacientes que têm medo, que têm questões fóbicas ali com o equipamento, com aquela musiquinha. Também vai tratar questões com depressão, vai tratar parte de várias outras questões, traumas, eventos traumáticos, situações difíceis de abuso, por exemplo, e várias outras coisas aí, sempre relacionadas a problemas emocionais. A ferramenta da hipnose na odontologia, ela é
bastante interessante, porque às vezes as pessoas usam e nem sabem que estão usando, né? Não só como uma técnica simplesmente sugestiva, né? Mas quando você exercita talvez uma respiração, você automaticamente você já coloca a pessoa um pouco mais relaxada, né? Ela já se sente melhor só pelo ato de você levar ela para uma respiração mais tranquila, para sentir mais, falar, sente seus pés, sente sua perna, sente um relaxamento do seu corpo. Então a pessoa vai entrando nesse relaxamento e vai gostando dessa sensação, o que promove um pouco mais de calma para a pessoa. Eles não percebem o que fazem, mas eles estão provocando uma indução de relaxamento. Então o relaxamento é uma das técnicas utilizadas para se levar ao transe, para levar uma indução ao transe. Entende isso? Na hipnose aí, vamos dizer, mais moderna, né? A hipnose ela passou a ser um estado onde a gente leva a pessoa para o relaxamento, mas ela mais antigamente, na sua origem, ela era um estado onde, na verdade, era um estado de tensão, era um estado diferente, onde a pessoa, por exemplo, né, quando no início do mesmerismo, ou até o estado de Sdale, que hoje ele é utilizado até para fazer cirurgias, porque no estado de Sdale não há dor, né? Você tem anestesia e analgesia total, mas o estado de Sdale hoje que a gente utiliza, que foi ensinado pelo Dave Elman, como naquela época não tinha comunicação igual hoje, ele achou que era feito dessa forma, mas naquela época, pelo Sdale, na verdade ele era feito por um estado de tensão. E ao invés do relaxamento era gerado uma hiperatenção. E aí hoje a gente utiliza através do relaxamento. E isso é interessante. O ato de tensionar é simplesmente o ato de sentir a musculatura, né? A pessoa trava a musculatura, sente a musculatura, aí daqui a pouco a pessoa relaxa a musculatura, porque a tensão, às vezes, naquele momento se tornou tão tensa, que aí você fala assim para a pessoa, olha, agora você pode soltar a tua musculatura dessa tensão e vai ver como você vai estar se sentindo melhor após a tensão muscular, né? Então ela mesma vai percebendo, sentindo os órgãos, vai falar assim, poxa, nunca havia sentido isso, porque a maioria das pessoas, quando passa por uma sensação de transe, elas falam, nossa, nunca senti, nunca ninguém fez isso comigo, né? Então é um passo interessante. Você vê Dave Elman, né? Que é considerado como o hipnoterapeuta, assim, o hipnólogo mais rápido do mundo, né? Ele colocava a pessoa em transe assim rapidamente, ou em outros casos fazia o aprofundamento do transe, mas ele é considerado um cara rápido, né? E aí você vai fazer o relaxamento, você vai escolher qualquer técnica mais apropriada para determinado caso, né? Dentro de um consultório odontológico, você fazer uma terapia de choque, né? Como você colocar a mão para a pessoa empurrar, fala assim, não, você deposita a mão sobre a minha e pressiona para baixo. E quando você puxa, dá aquele tranco, né? Nesse tranco, às vezes a pessoa fica um pouco constrangida, então você fazer isso. Então eu prefiro optar por um tratamento um pouco mais demorado, né? De levar a pessoa no relaxamento. Em outros casos que eu vejo que a pessoa tem uma predisposição melhor, aí eu entro com uma terapia de choque, né? Para fazer a pessoa entrar em transe mais rápido. Mas não é muito comum em consultório. O que é a hipnose? A hipnose é um estado alterado de consciência. A gente tem estados alterados de consciência que podem acontecer de várias formas, né, pela neurociência. Um deles são os estados meditativos, contemplativos, por exemplo, da mindfulness e outras técnicas de meditação. O estado alterado de consciência também pode acontecer com a pessoa numa crise de ansiedade, a pessoa foi sob efeito de drogas ou de alguma medicação. Né? E a gente atinge o estado alterado de consciência com a hipnose através de foco, concentração e imaginação. A gente acha que a hipnose é só aquilo que a gente vai ver no filme, vai ver na televisão ou quando a gente vê uma apresentação, mas na verdade a hipnose ela é tão natural que a gente passa mais ou menos 80% do dia em hipnose e a gente nem percebe. Quando a gente está assistindo um filme e você se emociona, quem nunca se emocionou assistindo um filme? Isso é um estado de hipnose, porque você está tão focado e concentrado que aquelas informações do seu subconsciente não está julgando o que é real, o que é imaginário. Para o seu subconsciente,
tudo acontece no momento presente. Então, como ele não está julgando e tudo acontece, e tudo no que ele acredita se torna real, aquela cena se torna real para o seu subconsciente. É por isso que você se emociona. Então, por exemplo, quando a gente está dirigindo, né? E aí de repente a gente percebe que está fazendo um outro caminho, porque a gente estava indo para um outro lugar, e aqui a gente vai no piloto automático, para aquele caminho antigo de todos os dias para o trabalho. É um estado de hipnose. Quando a gente, por exemplo, está dirigindo, indo para aquele caminho, nesse caso aí, aquele caminho do dia a dia, seguindo ali aquele caminho que já é comum, já vai no piloto automático. Porém, quando a gente chega no lugar e aí tem que fazer uma baliza, o que todo mundo faz? A gente abaixa o rádio. Por que a gente faz isso? Porque dentro do piloto automático, ok, ele sabe o caminho e você não precisa estar ali tão concentrado, mas quando você chega e tem que exigir um estado maior de concentração para que você faça ali a baliza, a nossa mente ela não consegue focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? A gente fala aí que costuma falar que as mulheres focam em várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, a gente só consegue focar em uma coisa ao mesmo tempo. E é o que a mulher tem de mais habilidade aí do que o homem, que é tão falado nesse sentido, é que ela consegue alternar entre as tarefas de maneira muito mais rápida. E o homem, ele demora mais para alternar entre uma tarefa e outra. E tudo isso, todos os estados de piloto automático, de foco, concentração, são estados de hipnose, estados alterados de consciência. E é por isso que a terapia, né, com a hipnose, ela é tão eficiente, porque ela vai agir em padrões que a gente não percebe conscientemente. A nossa maneira de agir, de se comportar na nossa vida, a nossa relação com as pessoas, com o trabalho, as nossas crises de ansiedade, crises de estresse e vários outros padrões de problemas emocionais, a gente, na verdade, ele vem da nossa história. E é por isso que quando a gente ressignifica isso dentro da hipnose, as origens, aonde essas coisas começaram, onde foram criados esses comportamentos, essas crenças, a pessoa ela percebe e tem transformações positivas no momento presente. Quando a gente resolve algo no passado, quando a gente acessa alguma coisa do nosso passado, vasculhando e encontrando esses lixos emocionais, e a gente dessensibiliza e ressignifica, aquilo perde o controle sobre a gente. Então, o tratamento de hipnoterapia, ele está muito baseado nesses princípios, né, de que a gente responde aquilo que a gente viveu. Não na realidade, a realidade em si, mas de acordo com a perspectiva do que a gente viveu, do entendimento que a gente deu, com os valores que a gente recebeu dos pais, das mães. E é isso, quer falar alguma coisa? Constrói as crenças limitantes, né, doutor? Constrói as crenças limitantes. E nessas crenças limitantes, é o que a gente tem que trabalhar muitas das vezes contra elas, né? Mudar, ressignificar essas crenças limitantes. Porque, por exemplo, eu aprendi a fazer com os pacientes, quando são pequenos, a permitir ele ver o tratamento ao invés de mandar fechar os olhos. Porque quando você pede para a pessoa fechar os olhos, ela se torna como se estivesse no escuro. Aí gera, ao invés de melhorar o medo, gera um medo maior. Então, se você pedir para a pessoa olhar, para ela enfrentar esse medo, ela se torna de uma outra forma. Então, no fato, a gente tem que trabalhar com essa crença, mudar ela, trazer o conhecimento dessa crença limitante. Porque, às vezes, a pessoa tem uma crença limitante, mas ela nem sabe que ela tem a crença limitante, ou, às vezes, não quer reconhecer a presença disso, né? Mas, a partir do momento que a pessoa reconhece, ela está sujeita a uma mudança, que é o que a gente costuma fazer quando a gente faz o tratamento de regressão, e levar a pessoa a voltar, a reconhecer aquele trauma, para poder enfrentar e ressignificar o trauma existente, né? E assim poder, muitas das vezes, às vezes até conseguir alcançar uma cura de uma determinada enfermidade que chega ao nosso físico, né? De tanto a pessoa estar guardando aquilo, como, por exemplo, vamos lá, quem fica se alimentando de problemas e não põe para fora, fica, como diz o ditado, né? Engolindo sapo, e a barriga acaba virando um brejo, digamos assim, num sentido. Né? Então aquilo ali fica retido dentro do estômago, provocando gastrite, provocando problemas intestinais, provocando outras coisas. E aí você sabe que é uma doença psicossomática, vai lá
ressignifica a situação e a pessoa fala assim, nossa, os sintomas sumiram. E aí você fala, mas tá vendo por quê, né? Passou a vida inteira traumatizado, com crença limitante, e aí você mudou essa história. É gostoso de ver isso, doutor. Sim, são as transformações aí que a gente tem por estar tratando esses problemas na origem e, em muitos casos, está fazendo uma descompressão. Né? A gente, muitas vezes, na ansiedade, o que, que tem ali? Fobias, fobia social. A pessoa ela vem guardando tanta coisa ao longo da sua história, porque talvez o pai ele não permitia que ela falasse, por exemplo, em casos de fobia social a gente vê muito isso, ela era muito repreendida. Então são vários casos ligados à fobia, medos, ansiedade, que vem de repressão de sentimentos, onde a pessoa ela reprime, né? Há muito tempo ela vem reprimindo muitas coisas, reprimindo vários desejos, ansiedades, sendo controlada muitas vezes pelas pessoas, por querer agradar as pessoas, né, e não viver a vida dela. Ela tem essa necessidade de querer fazer pelos outros, para os outros, essa visão de que as pessoas estão julgando o tempo inteiro. Então, tudo isso vai fazendo com que as pessoas reprimam muitas coisas dentro de si. E esse processo de hipnoterapia é uma descompressão, é onde você tem a oportunidade de colocar isso para fora, acessar tudo isso e liberar, deixar que isso vá embora, que isso não te controle mais. Então, como que a gente faz isso? Com essa dessensibilização e ressignificar. O que é ressignificar? É dar um novo sentido para aquela história. Quando a gente faz a regressão é muito utilizada essa palavra regressão, e até muitas pessoas já acham que a hipnoterapia ela é só regressão, e não é. Regressão é uma técnica dentro da hipnoterapia. E essa palavra regressão, de certo, ela está errada. Ninguém regride a nada, você não volta a ser uma criança, você não volta a ser um bebê. O que existe é uma recriação das memórias. E essas memórias não são necessariamente a realidade em si. Elas estão com base naquilo que você registrou, naquilo que você deu de entendimento, de significado para as coisas que acontecem com você. Elas estão de acordo com o significado que você deu. Então, o que é ressignificar? É promover um novo significado para aquilo. E muitas vezes, algo que a gente registra ali com o olhar da criança e trazer o olhar do adulto para aquilo que aconteceu. Por exemplo, às vezes uma pessoa ela tem a sensação de que os pais não gostam dela, ou de que o pai não gosta, que o pai isso, que o pai não é muito chegado e tal. E aí, numa regressão, numa revivificação de memória, você vai ter uma cena lá em que o pai pisava na mão e ele não pediu desculpa. Para aquilo, na criança, naquele entendimento daquele momento, o pai não gostava. E isso aí foi crescendo inconscientemente dentro dela. Mas quando você volta para aquela situação e faz um novo olhar, um olhar de adulto, um olhar onde você pode entender que aquilo não era a realidade em si, né? Ela era um fato que a pessoa representava naquela situação, é possível liberar isso e deixar essa origem do problema para trás e ela começa a sentir a mudança e a transformação positiva a partir disso. Doutor, a gente vê às vezes a gente está vendo pessoas conhecidas aí agora, né? E a gente sauda a todos, né? Porque não tem como a gente mencionar, mediante a quantidade de pessoas que a gente convidou, né? Não dá para saudar todo mundo, né? A gente deixa esse abração, sabe? Vocês são bem-vindos, sempre que quiser participar, vocês são sempre bem-vindos da nossa live. Eu quero deixar uma mensagem agora, doutor, sobre uma coisa que às vezes as pessoas não comentam. Eles falam muito do movimento, das mãos coladas, dos dedos magnéticos, dos olhos colados, mas muitas pessoas não falam o que acontece durante o transe, que é uma coisa muito importante para você saber quando a pessoa está em transe ou quando ela não está. Como, por exemplo, vou dar uns exemplos aqui para as pessoas que estão assistindo entender. Quando você está de olho fechado, você fecha os olhos, e aí você chegou num relaxamento profundo, né? Chegou numa condição profunda de relaxamento, num estágio assim, de meditação, vamos dizer assim, para os religiosos, né? E aí a pessoa começa a movimentar os olhos para um lado e para o outro. Você já viu as pessoas movimentando os olhos para um lado e para o outro de olho fechado?
essa é uma sensação de início de transe. A pessoa está passando por um processo de transe. É porque eles acham que quando você fala que a pessoa está em transe, ela está em outra dimensão. Ou seja, sumiu, desapareceu, perdeu o controle, está sob o comando do terapeuta. Na verdade, isso é um processo totalmente consciente da mente. Não é um processo em que a pessoa te domina como um robô. Na verdade, é um processo consciente. Então você vê a pessoa de olhos fechados balançando o olho de um lado para o outro. Aí você fala, pronto. Porque uma vez eu teve uma pessoa que eu fui demonstrar algumas coisas e ela me questionou. Mas essa pessoa não estava no transe. Eu falei assim, mas olha bem, chega mais perto. Olha, veja bem de pertinho para você ver. E a movimentação, porque não tinha essa compreensão sobre o que é o transe, né? Você vê também a mudança da artéria que passa aqui, ela fica pulsando com uma velocidade diferente, você percebe a movimentação. Aí você consegue compreender isso. Respiração se torna mais calma, você vê a respiração modificando, você vê a tonalidade da pele, você vê que quando a pessoa fica bastante elétrica, fica tudo coradinho, vermelhinho, a tendência da pessoa é ficar mais pálido. Por quê? Porque tudo diminuiu, a circulação, o batimento cardíaco diminuiu, a frequência cardíaca diminuiu, a respiração diminuiu. Então ela tende a ficar mais branquinha, tende a ficar mais friozinho um pouquinho, por conta dessa diminuição da frequência, né, cardiorrespiratória. Então isso são sinais que às vezes as pessoas não entendem. As pessoas acham que entrar em transe é ficar igual no desenho do Pica-Pau, né? Você vai fazer tudo o que eu quiser e vai sair daquele jeito ali, como se estivesse saindo um choquinho da mão da pessoa e dando essa informação. E não. O transe é uma coisa super natural. É um processo natural que acontece em todos os momentos da nossa vida. Como, por exemplo, quando a gente se emociona com alguma coisa, é um processo de transe. Quando a gente assiste um filme, ouve uma música que mexe, ou quando a gente fica vidrado em alguma coisa, é um processo de transe. Vai estudar e fica vidrado, não consegue desligar a cabeça porque achou algo interessante. Então, o transe é bastante significativo e visível, né? Mas não como às vezes as pessoas que estão de fora, outros terapeutas, olham e não percebem o transe, porque não tem essa noção do que é. Então, estou transmitindo essa informação para que as pessoas passem agora, a partir desse momento, que mexe com terapia, a entender que o transe é um processo natural, um processo consciente e tem os seus sinais. Pode falar agora, doutor. É isso, tem vários sinais aí, são a sintomatologia. Como você falou, um dos mais fáceis de perceber é o movimento dos olhos, que ele é similar ao estado REM, que é aquele estado que a gente passa aí durante a noite, num dos estados aí do sono, que a gente leva horas para atingir normalmente dormindo. A gente consegue acessar aí, às vezes, em menos de 1 minuto com a hipnose. Porque durante um tratamento com a hipnose, né, embora sempre aquela sensação de olho fechado, de relaxamento, na verdade, a pessoa está consciente o tempo inteiro, ela entende, ouve, responde. Durante um tratamento a gente conversa com a pessoa. Abrir os olhos não quer dizer que sai da hipnose, tanto que em show de hipnose você faz com os olhos abertos, as mãos colam, os nomes da pessoa somem, né? Então, e não é um estado de puro relaxamento. Quando a gente está tratando e acessa questões emocionais mais difíceis, a pessoa também naquele momento ela passa por um momento de tensão, mas visualmente ela mantém os olhos fechados, mas aí você consegue perceber por expressões e algumas outras coisas durante o tratamento. Tensão muscular, às vezes, né? Que tem pessoas que falam assim, que você vai ficar leve, muito leve, e ao invés da pessoa se sentir leve, ela se sente pesada. Então tem essa questão também, como se estivesse afundando. Um sente como se estivesse flutuando e o outro sente como se afundasse no sofá. E essa situação pode acontecer também, que é meio que uma controvérsia, mas existe esse outro lado também. São duas sensações de pesado e de flutuar, são duas sensações de relaxamento. Tem gente que sente essa sensação de relaxamento quando sente que o corpo ele vai derretendo, ou desmanchando, ou afundando sobre uma superfície.
né? E também você pode induzir a pessoa a ter uma sensação de leveza. Todas elas duas vão levar para estados de relaxamento. Então, assim, né, a hipnose ela é muito ampla, muito completa. A gente consegue, a pessoa, eu sou Theta Healer, eu trabalho com terapia tal ou X, você sempre consegue trazer elementos da hipnose. E muitas vezes as pessoas já estão usando elementos da hipnose, mas quando ela usa de forma consciente, ela consegue potencializar. Muitos psicólogos usam, inclusive, a hipnoterapia, porque já é até reconhecido pelo Conselho Federal dos psicólogos, como é reconhecido pelo Conselho dos Dentistas, né? Acho que também dos fisioterapeutas. Da medicina também, Da né? Porque afinal também. de contas, né, os nossos antepassados, né, hipnoterapeutas, eram a maioria psicólogos e médicos, né? Você vai ver o Freud, por exemplo, que exerceu a hipnose. Você vê o Breuer. Você vai ver o médico. Aliás, era médico também. A gente chegou a fazer a medicina também, de aplicar o mesmerismo, né? Sim, tiveram médicos aí durante o processo, como, por exemplo, também, vamos dizer, aí a linha mais recente de ericksoniana, ele também era médico, o Dr. Milton Erickson, que traz uma revolução. E falando, então, do Dr. Milton Erickson, tem a hipnose. O que é hipnose clínica? Hipnose clínica não é nenhum tipo de hipnose. Ela é quando hipnose terapêutica é utilizada dentro de uma clínica para um atendimento. E aí você pode utilizar várias maneiras de se fazer hipnose, como a hipnose não verbal, a hipnose clássica e a hipnose ericksoniana. E a hipnose ericksoniana, ela vai trazer a sutileza, né? Ela não vai precisar, como na hipnose clássica, de estados de transe mais profundos. Você consegue trabalhar em estados de transe leve ou mediano, porque ela vai se utilizar de uma linguagem própria, de uma linguagem hipnótica, onde a pessoa vai recebendo sugestões de maneira subjetiva, aberta, e muitas vezes com comandos embutidos, né? Na hipnose ericksoniana, a gente não guia o que ele vai resolver, como ele vai resolver. Toda ela é feita de maneira subjetiva para que a próprio paciente, né, no meu caso aqui, o próprio cliente, ele possa estar preenchendo essas lacunas, encontrando as respostas dentro dele mesmo, para que ele possa resolver os problemas que ele tem. Porque, normalmente, atitudes que a gente tem hoje que estão nos incomodando, controlando, existem coisas que elas estão suprindo. Por exemplo, quando a pessoa ela come demais, existe algo ali que ela está tentando suprir com isso. Então, quando você vai dando oportunidade para a própria pessoa ir investigando, e entendendo e ressignificando esse processo, entre aspas, sozinha, porque a gente está guiando, mas é ela quem encontra a solução. É ela quem preenche o entendimento. A gente vai apenas fazendo com que ela percorra ali um caminho até que ela mesma possa perceber e solucionar questões aí que ela tem mal resolvida. Então, a hipnose ericksoniana, ela traz essa sutileza, essa proximidade com o cliente, né, com as pessoas. Doutor, isso aqui te representa alguma coisa? Fala disso um pouquinho. Nossa ferramenta de trabalho, reloginho. É um símbolo, né? A gente não usa, eu, por exemplo, nunca utilizei, mas é um símbolo aí da hipnose, o pêndulozinho balançando ou o relógio, e ele realmente induz a um estado de transe é uma maneira de induzir pelo cansaço ocular e tal, mas é engraçado porque isso aí tem esse símbolo bem forte, mas hoje ninguém usa mais, mas os símbolos no geral na nossa vida representam e significam muito pra gente. Aqui há alguns tempos, né, foi muito usado, a questão justamente do cansaço ocular. Ou você olha para o relógio, vê o ponteiro passando, e hoje já tem os aparelhos percursores, né? Aqueles que ficam bipando, mandando som, né? Então ele faz o mesmo sentido do relógio, com o tempo marcado.
e aquilo vai, ou a batida do coração também, você sentir a batida do coração. Isso também é uma ferramenta assim, bastante poderosa, né, para conseguir alcançar esse processo do trânsito. Então, O Charcot usava muito a vela. O Charcot gostava muito de usar a vela no. E vela o Freud também também. usava bastante a vela. O prisma, né? Se colocar o prisma assim, você ficar controlando ele com a mente, né? Vai para um lado, vai para o outro, tente controlar com o seu poder, o poder da sua mente, e aí vai movimentando. Então, são tudo ferramentas que a gente pode utilizar. Às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, hoje passa a conhecer um pouquinho mais, e fica só mais restrito, né? Então, precisa expandir um pouco essa área a título de quem? Porque tem muita gente, às vezes, que quer, no nosso meio, que está interessado em estar conhecendo um pouco da ferramenta, para trabalhar até com ela, né, fazer curso. Então, a gente orienta essas pessoas que têm interesse procurar, né? Tem aí o professor Vinícius, né, dando aula de hipnose. Se quiser do outro lado, também tem eu aqui do outro lado também, que também estou dando aula de hipnose. Então, a gente busca levar esse conhecimento. E a gente vai fazer sempre live para movimentar, para poder tirar dúvidas também, né? E levar o esclarecimento de muitas coisas, né? Pode falar mais, doutor. Então, é isso, né? O que dá para passar aqui, que a hipnose ela é uma ferramenta muito poderosa. Várias pessoas às vezes duvidam e falam, mas eu vou sentir realmente uma mudança naquilo que eu estou buscando em 5, 10 sessões. Existe uma pesquisa que tem aí na Inglaterra que mostra que 93% das pessoas que buscaram a hipnoterapia tiveram resultado no prazo ali de 10 sessões. 93% das pessoas tiveram resultado naquilo que ela foi buscar, porque é uma terapia voltada para resolver algo. Ela não é algo que você vai fazer uma terapia que você não sabe para quê. Ela é para resolução do problema. E é por isso que ela é tão utilizada com a PNL, que a PNL também tem essa proposta, né, de direcionar para resolver um problema. Enquanto aí nessa pesquisa mostra que a psicanálise, ela, se eu não me engano, era um prazo entre 5 e 6 anos e apenas 37% das pessoas, se eu não me engano, que viam resultado nesse prazo. E aí, intermediário, tem a terapia cognitivo-comportamental, que ela mostra nesse estudo que, se eu não me engano, 67% das pessoas sentem alguma melhora num prazo aí de 6 meses. E aí as pessoas falam, mas eu vou sentir uma melhora tão rápida. Tem pessoas que sentem melhoras muito grandes na primeira, segunda sessão. E eu fico me perguntando por que a gente tem essa mania de acreditar sempre no pior. Se uma pessoa vai até a padaria a pé, na esquina da casa dela, e durante esse trajeto ela é assaltada, dois caras numa moto param, apontam uma arma, em instante leva tudo que ela tem e cria ali um trauma. No outro dia, essa pessoa ela não consegue sair de casa para ir buscar o pão, ou vai, né, passando ali por ansiedades, numa tensão muito grande. Talvez alguns dias depois ela não quer sair de casa, talvez ela possa desenvolver até mesmo uma depressão após um evento que levou apenas alguns segundos. Ele não deve ter levado 1 minuto, fez uma marca tão profunda emocional que vai gerando ali vários outros problemas. Mas a gente não quer acreditar, a gente prefere não acreditar que é possível que também da mesma forma a gente solucione alguma coisa. E a gente não está falando de algo de 1 minuto para fazer uma transformação. A gente está falando algo aí de 5 a 10 sessões. E ainda parece pouco, e ainda parece incrível. Como eu disse, muitas pessoas sentem mudanças incríveis com 1, 2 sessões. E é possível, já que é possível criar o trauma e uma situação traumática registrar tão profundamente na nossa mente em alguns minutos, em 1 minuto às vezes, a gente também consegue fazer isso aí em poucas sessões. E então a gente tem que parar de acreditar sempre só no que é negativo, que aquilo pode gerar, mas no que é positivo, que também pode gerar de transformações profundas na nossa mente e na nossa maneira de agir, se comportar e de se sentir frente a algumas coisas que antes nos controlavam. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as utilidades. No que poderia ser utilizado a hipnose
como poderia e no que poderia ser utilizado, até para esclarecer dúvida de algumas pessoas. Porque às vezes tem pessoas que, para que serve a hipnose? Aonde ela deve ser aplicada? Para quem ela deve ser aplicada? Então, eu acho um ponto interessante a gente mencionar isso e depois dar uma palhinha, né, para aquela pessoa que está assistindo, sente vontade de sentir uma sensação de hipnótica para a pessoa poder conhecer a respeito. Então, vamos lá. Se caso eu esqueci alguma coisa, você quiser mencionar alguma coisa a respeito, também tá valendo. Não, eu queria perguntar se você tem alguma coisa que você queira falar especificamente da hipnose clínica, da hipnose dentro da odontologia, né? O que você gostaria de trazer de informação da hipnose dentro do consultório do dentista aí, no caso. Bom, para a odontologia a questão de ansiedade, por exemplo. Quem vive ansioso, não só na odontologia, que chega e entra em pânico, uma sessãozinha de hipnose antes da odontologia é totalmente benéfico e vale a pena para quem vai para um consultório e tem medo de dentista e chega quando você entra na cadeira, entra logo no chamado pânico. Ou seja, tem um pânico de dentista gerado na infância. Outra coisa, eu já falei do pânico, já falei da ansiedade. Tem pessoas que já chega focada já com a respiração ofegante, você vai tratar respiração. Ou seja, a pessoa passa até mal quando você entra no consultório odontológico. Porque o pânico gera uma sensação de pânico. Por isso que chama pânico. Pânico. Dá essa pânico, você tem que fazer a pessoa se sentir relaxada, tranquila, confortável. Então você vai tratar esse lado dessa respiração ofegante. Outra coisa que você pode tratar como terapia, né? Você vai tratar emagrecimento, por exemplo, como terapeuta? Pode fazer emagrecimento. Se você quer parar de se alimentar de alguma coisa de vício, pode tratar vício. Né? Então, a questão do vício, muita gente fala, não, mas não tem jeito de tratar vício. Tem, terapia é feita para isso, né? Anestesia, você está com uma dor crônica, nós não podemos tirar completamente a dor, porque a dor pode ser um sinal de alerta para outras enfermidades. Então, você pode diminuir a dor, a sensação da dor, para que ela não desapareça completamente e você possa buscar. Porque tem casos da pessoa deixar de sentir dor e estourar um apêndice. Entende como que é bastante rigorosa essa questão? Então, a gente pode aliviar essa sensação dolorosa. Então, a gente fala por isso, né? A dor, ela pode realmente sumir, né? E há casos que a gente pode realmente trabalhar com alívio total da dor. Só que tem que ser algo com responsabilidade e com investigação. No caso da apêndice, por exemplo, né, uma pessoa chega e fala, eu tô com uma dor aqui na barriga, você não vai entrar com uma técnica para sumir com essa dor. Na verdade, você vai pedir que a pessoa vá ao hospital. A dor, ela é um aviso, uma dor na barriga que a pessoa não sabe o motivo, não sabe a causa. É algo que pode ser uma apêndice, por exemplo, e que aí exatamente a dor é que vai salvar ela, porque vai fazer com que ela vá no hospital e vai recuperar. Alguns casos, o alívio da dor, ele vai ser benéfico, por exemplo, num caso, por exemplo, de uma dor no joelho, onde já foi investigada, a pessoa já sabe o que é, você pode estar trazendo alívio ali para a pessoa, aquela artrite, né, reumatoide, e travou um alívio, um gatilho para aliviar, ou até, se possível, eliminar a dor em alguns momentos, vão ser benéficos também. Agora, a gente tem sempre que ter muita responsabilidade e entender que a dor, ela é um aviso, e nesse caso a gente tem que realmente acabar não fazendo mesmo, como dores, por exemplo, na barriga, dor de cabeças muito intensas, às vezes também vão estar representando sérias complicações. Mas é por isso que elas estão aí para avisar. Você sabe que consultório odontológico, muita gente fala que é lugar de psicólogo, porque o paciente chega e passa meses tratando, às vezes anos tratando. E aí, durante o tratamento, eles comentam algumas coisas sobre a vida deles. E aí começa a contar, falar, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Algumas pessoas estão num estado de depressão tão grande por conta de situações
E essa depressão, ela também pode ser tratada como terapia, né? A depressão, o estresse, aquele transtorno obsessivo compulsivo, né? Que a pessoa que tem compulsão, que vê alguma coisa, quer ter tudo aquilo, comprar 10 relógios de uma vez, comprar um monte de coisas sem sentido nenhum, simplesmente pelo fato de gastar o dinheiro para suprir alguma necessidade fisiológica do corpo, né? Então você vê pessoas assim. Você vê pessoa que tem tique, né? Ela começa a bater a perna aqui, ficar balançando a perna, bater a mão na perna. E você percebe que isso é uma ansiedade, alguma coisa desse tipo. Você pode tratar transtornos como transtorno bipolar, você pode tratar outras coisas, mas tudo isso aí interfere de um modo geral em todas as áreas da saúde, né? Porque uma pessoa que é ansiosa, ou uma pessoa que tem transtornos, como por exemplo, que é menos indicado, né, esquizofrenia, ela pode vir num consultório odontológico. Como lidar com essa pessoa, entendeu? Mas você não pode aplicar se você não tiver uma equipe para tratar um esquizofrênico. Porque nesse momento da esquizofrenia, se não tiver um amparo médico e um amparo psicológico, a pessoa pode entrar em colapso, essas coisas, e sair um pouco de si e acabar causando constrangimentos, né? A hipnose ela vai tratar questões emocionais. Ela não vai tratar aí nesses casos emocionais onde existe algo fisiológico, né? Na esquizofrenia, alguns outros transtornos, existe ali algumas coisas fisiológicas ocorrendo por trás. Em alguns casos, a hipnoterapia ela pode servir como um tratamento auxiliar, mas quando é algo aí fisiológico, tem que ter, claro, sempre a ajuda dos profissionais específicos. E é muito interessante porque a hipnose ela também pode estar sempre aí tendo outros profissionais envolvidos, né? Então, a equipe multidisciplinar para vários casos ela vai ser muito importante para que a pessoa ela tenha várias frentes aí, cada um dentro da sua abordagem, trazendo ali o melhor para a pessoa, para que ela possa se recuperar o mais rápido possível. Dito isso, então, você quer falar mais alguma coisa? A gente vai encerrar. Atrapalhando a conexão. Oi, tá travando a sua voz para mim. Oi? Estou vendo aqui um colega nosso, um amigo nosso, está dizendo que quebrou as duas pernas, né? E a hipnose ajuda a te diminuir a sensação dolorosa, com certeza. Ajuda. Eu não estou conseguindo ver essa pergunta aqui no chat. Provavelmente é porque está conectado no meu. Por isso que está aparecendo para mim. Conectado no meu. Você quer falar mais alguma coisa antes de encerrar, Dr. Sarum? Na verdade, eu gostaria assim, de falar assim, se você que está nos assistindo agora tiver a oportunidade de conhecer sobre hipnose mais, fazer uma sessão até online. A sua voz ela está muito com muito chiado. Eu não sei se é para todo mundo, se alguém puder falar aqui no chat. Mas a sua voz, para mim, ela tá chegando com um chiado e não conseguindo entender. Eu acho que é por causa da conexão. Se a sua conexão tá ruim para mim aqui, pode ser por isso. Quero dizer assim, para você que está nos assistindo agora, eu digo assim, recomendo demais, se puder, estar fazendo uma sessão online, ou se estiver de perto da região, da nossa região, quiser fazer presencial também, porque vale muito a pena sentir essa sensação, conhecer um pouquinho disso. Agora, se você não tem a intenção de sentir, mas tem a intenção de aprender e colocar em prática para tratar, para ser um terapeuta, nós estamos aqui também à disposição. Nosso amigo Vinícius, tá? A gente está aí totalmente, inteiramente disposto a querer ajudar cada um. Pode perguntar, se não for pela live, pode perguntar no nosso Instagram, temos também no YouTube. Não deu para colocar no YouTube mediante a dificuldade de conexão que a gente teve lá, por isso a gente veio para o Instagram. Mas nós teremos outras
oportunidades, né, de estar passando isso. Quem não tem meu Instagram é Salum, tracinho embaixo, odontologia, você já consegue me encontrar. YouTube meu é dr minúsculo ponto Luiz Salum 3028. Esse é o meu Instagram, meu YouTube. E é isso, deixo à minha disposição e passo a voz agora para o Dr. Vinícius. Então é isso. Quem quiser estar passando pelo processo, passando por sessões, pode estar falando com a gente. Eu faço também o atendimento online ou presencial em São Paulo, ali na região da Avenida Paulista. Quanto às redes sociais, para simplificar, a minha é tudo igual, Vinícius Graca, que seria de Vinícius Graça, né? Vinícius Graca, _, e aí você vai encontrar em todas as redes sociais, no TikTok, no Twitter, em todos os lugares você vai encontrar com esse mesmo nome, Vinícius Graça _. Então, se você quer também aprender sobre hipnoterapia e se tornar um hipnoterapeuta, eu vou ter uma turma aí que está se formando mais para fevereiro. Essa turma é um curso online e ao vivo, onde você passa pelas técnicas normalmente, você vai passar pelas técnicas, você vai sentir, aplicar, receber, aprender toda a teoria. São 4 dias aí bem legais, são 2 dias no período da noite, quinta e sexta das 7 às 10, e no sábado e domingo das 9 às 18 horas. E também aí todo mundo que participa do curso tem direito a estar aí junto em 2 mentorias coletivas com mais ou menos aí 30 e 60 dias para que possa tirar dúvida, praticar com os amiguinhos de maneira supervisionada. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aqui no direct que eu vou estar respondendo, ou por qualquer uma das redes sociais, WhatsApp, tem tudo aí na minha página do Instagram. Eu quero agradecer ao Dr. Salum por estar aqui hoje falando sobre a hipnoterapia também, aliando tudo isso à parte, né, da odontologia e como que a hipnoterapia pode auxiliar aí dentro da clínica odontológica. Então, muito obrigado, Dr. Salum, pela sua presença, pela sua disposição de estar aqui com a gente hoje. Valeu, Vinícius. Fica com Deus aí. Obrigado por essa oportunidade, nessa rica oportunidade de estarmos conversando aqui, transmitindo essa mensagem para todas essas pessoas. Uma ótima noite, meu amigo. Também todas as pessoas que assistiram e que vão assistir gravado. Um grande abraço. Tchau, tchau.